Olá pessoal, continuando agora aqui, dentro do nosso Canvas, do nosso dashboard, vamos iniciar realmente a criação do nosso workflow, da nossa automação, já com os elementos práticos aí, com a mão na massa, né? Vou subir ele aqui, lembrando que ele vai partir, ele vai disparar da onde? Sempre que uma mensagem for recebida lá no chatbot, que até o final desse mini curso vai estar, você vai ter conseguido colocar já dentro do seu site, lá dentro do WordPress, tá? Lembrando que existem inúmeras outras formas dele disparar uma automação. Pode ser por uma mensagem recebida no WhatsApp, no Telegram, um recebimento de um e-mail, um evento agendado, por exemplo. Eu quero que a cada uma hora essa automação execute e me mande uma mensagem, e me mande um e-mail, ou adicione uma reunião no meu Google Calendar, ou adicione uma linha numa planilha do meu Google Sheets. Então tem inúmeras formas de você trabalhar com as automações nesse mini curso específico, que vai ficar como uma aula complementar lá na nossa formação completa, que é onde você consegue acessar todas as outras formas de criar as automações, de disparar os gatilhos, de tratamento de dados e tudo mais. Nós temos lá na nossa formação completa. Essa vai ser uma aula, um pocket de uma aula complementar, só mostrando como você vai criar o seu chatbot, integrar ele com a IA e colocar lá no seu WordPress, tá? Então, se você precisa aí do conteúdo completo, a gente tem tudo disponível também. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é renomear ele para ficar já organizado. Eu vou colocar meu chatbot do WordPress, certo? Só o nome. E a gente vai adicionar o primeiro nó aqui que vai trabalhar com ele, que vai ser o nó de agente de IA. Antes da gente configurar aqui, vou criar uma nota, que é onde a gente vai deixar, a gente vai anotando as coisas que a gente está fazendo aqui, para que depois você consiga facilmente se localizar aí, tá? Informações. Bom, para a gente conectar aqui, conectamos o meu chatbot já no agente de IA, e aqui embaixo ele tem três saídas ali, né? Três opções de a gente conectar mais integrações dele. Então, o primeiro aqui é o modelo de que você vai usar. Nós vamos utilizar aqui o Gemini, que ele fornece um período gratuito e até um nível bem considerável de uso que você consegue usar sem precisar pagar ainda a chave da API, sem precisar ter custo de pagar a mensalidade lá para utilizar o Gemini. O segundo aqui é a memória, que ele vai utilizar como uma memória mesmo. Ele vai armazenar as últimas interações ali daquela pessoa que chamou você no chat, para ela lembrar seu nome, para ela lembrar seu telefone. Uma memória realmente, né? E aqui é uma ferramenta que a gente pode conectar várias tools, tá? Então o que são essas tools? São ferramentas que vão servir de auxiliares para o nosso IA, para o nosso agente de IA. Então eu poderia conectar, por exemplo, aqui uma tool. Se o cliente perguntar alguma coisa que ele não sabe, ele pode ir lá na Wikipédia e pesquisar lá. Se ele perguntar, vamos supor que meu site é relacionado a cursos ou a algum produto, eu poderia conectar, por exemplo, aqui uma planilha do Google para que sempre que o cliente perguntasse determinada situação sobre algum produto ou sobre algum serviço, ele fosse lá nessa planilha, que depois eu conseguiria alimentar ela e manter atualizada a base lá da planilha, para que ele procure a resposta lá, ao invés de ele tentar responder sozinho. Então tem várias ferramentas que a gente pode conectar, por enquanto eu não vou deixar nenhuma, tá? Então eu vou criar aqui um modelo do Gemini. Eu já tenho aqui uma credencial, mas eu vou criar mais uma aqui para que vocês consigam entender. Então, o que você vai precisar entrar? Primeiro, você vai visitar aqui o site. Eu vou deixar aqui como criar minha API Key. Você vai acessar esse site. Você vai ter que ter uma conta do Google logada. Você vai já cair direto aqui na seção de API Key e você vai clicar aqui, ó, criar chave de API. Vamos dar um nome para ela, chatbot do N8N. E eu vou colocar ele no meu projeto principal aqui. Feito isso, eu vou clicar aqui no botãozinho copiar, copy API Key. Vou colar ela aqui no meu modelo, como nova credencial. Vou colar o endereço dela aqui. Vou salvar. Ele já conectou e já fez um teste ali que deu certo. Tá? Então nós já temos o modelo configurado. Para a memória, eu vou usar a memória mais simples que tem aqui no N8N. E eu vou falar para ele lembrar das últimas 10 interações com o usuário. Então as últimas 10 coisas que o usuário me perguntar,
ele vai lembrar, sem precisar pensar, sem precisar raciocinar lá como um IA. Ele vai buscar na própria memória dele. Então eu vou falar para ele que o meu nome é Fábio, ele vai saber, ele vai lembrar, desde que não passe das 10 iterações. Se você precisar de mais, pode colocar mais, tá? E a tua a gente vai deixar sem nada ainda. E aqui, na saída final, eu vou falar que ele não precisa fazer nada. É só ele responder lá no chat mesmo. Então eu vou dar um start ali só para a gente começar a se familiarizar. Posso colocando nomes aqui, tá? Posso deixar só Gemini, que aí na disposição ali ele fica mais curtinho o nome, fica mais fácil de deixar um do lado do outro, tá? E aqui, memória. Ok. Então vamos colocar aqui OpenChat. Eu vou falar para ele oi. Bom, eu falei oi, ele recebeu ali a informação dentro do agente de A. Ele pesquisou na memória se tinha alguma coisa, ele não tinha ainda. Então ele me respondeu, oi, tudo bem, como eu posso te ajudar? Ele procurou no Gemini. Eu vou falar só para ela aqui, ó, por enquanto. Meu nome é Fábio. Ela vai pensar e vai falar que foi um prazer em me conhecer e que meu nome é Fábio. Se eu perguntar aqui de novo para ela qual é o meu nome, que é o que todo mundo usa aí de exemplo, ela vai saber que o meu nome é Fábio, certo? Vou tirar a memória aqui e vou começar um chat novo. Boa tarde. Você vai perceber que ela não tem mais memória, ela só respondeu boa tarde, como pode me ajudar? Eu vou perguntar de novo. Qual é o meu nome? Como uma inteligência artificial, eu não sei seu nome, eu não coleto informações pessoais sobre o usuário. Pode me dizer qual é seu nome se você quiser. Como eu estou sem a memória conectada ali, mesmo que eu disser novamente aqui, meu nome é Fábio. Fábio. Se eu perguntar de novo, ela já não vai saber. Qual é o meu nome mesmo? Porque eu estou sem o nó que é responsável por armazenar a memória. Como modelo de linguagem eu não tenho acesso. Então vamos só voltar a memória aqui e a gente vai ver como que muda as coisas, tá? Então vamos fazer esse exemplinho de novo. Qual o meu nome? Vou direto ao ponto. Vou falar que meu nome é Fábio já. Meu nome é Fábio. Ele recebeu e agora que ele já, você vê que ficou verdinho aqui, vou separar aqui. Ele já tem duas coisas assim na memória. E aqui do ladinho a gente consegue saber o que ele está armazenando, tá? Eu vou perguntar qual é o meu nome. Seu nome é Fábio. Bom, feito isso, já temos um modelo funcionando, a memória é configurada para ele, e aqui no final de tudo ele não vai fazer nada, só vai responder aqui para o chat, tá? Então, como que a gente vai personalizar agora esse modelo de uma maneira bem básica, e depois a gente vai deixar um prompt um pouco mais completo, mais específico, mas para a aula não ficar tão longa, vamos criar um bem básico aqui, e vocês vão entender mais ou menos o conceito, tá? Então, para eu adicionar um prompt, eu tenho que vir aqui em Options, adicionar uma option, que é o System Message, que ele já dá um modelinho aqui de como pode ser a mensagem. Atualmente a gente pode escrever até em português mesmo, que ele vai entender. Vou mudar o nome dele aqui para agente de suporte. Tá? E aqui eu vou passar, vou clicar aqui nessa setinha para ele ficar fixo do lado aqui, que fica mais fácil da gente escrever. Então, como que eu vou criar aqui o primeiro prompt? Eu quero passar uma personalidade para ele. Vou falar, você vai ser um agente de suporte humorado, bem humorado, que vai auxiliar as pessoas que têm dúvidas do N8N, tá? Você vai responder como João. Vou passar algumas coisas aqui só para criar uma identidade para ele e mostrar como seria quando o seu cliente perguntasse lá, seu cliente ou as pessoas que visitam o seu site perguntassem o que ele poderia fazer, tá? Então eu costumo colocar aqui assim. Primeira instrução. Você é um atendente de suporte e sua principal função é tirar dúvidas de alunos que querem aprender sobre o N8N. Vou colocar assim,
Seja educado, seja educado e bem-humorado, humorado, com as respostas. Aí, o que, que a gente poderia estar começando a fazer? Quando eu destacar aqui com dois asteriscos, é que eu quero dar uma conotação de uma coisa muito importante para ele. Então, eu vou colocar aqui, ó, sempre responda as perguntas ou os usuários no idioma português barra Brasil. Ele vai entender. Vamos testar assim, só para ver como está ficando. Deixa eu falar o nome dele aqui. Vou colocar aqui. Seu nome é João da Silva. Então vamos ver. Vamos fazer uma interação lá de novo. Boa tarde. Então aqui, ó, você vê que ele já mudou o contexto. Ele coloca: como posso te ajudar hoje? Tem alguma dúvida sobre o N8N ou algo mais que eu possa ser útil? Vou perguntar para ele: qual é o seu nome? Meu nome é João da Silva. Ele já sabe meu nome porque está salvo na memória, então ele já me tratou aqui pelo nome. É um prazer te ajudar. Como posso auxiliar hoje, tá? Eu vou falar para ela escrever textos mais completos e ser mais engraçado, tá? Vou colocar aqui. Isso aqui é só para a gente ir testando, tá? Depois a gente vai passar um prompt bem completo. Utilize respostas mais detalhadas e longas e seja sempre engraçado. No caso, ele é o João, né? Seja sempre engraçado. Vamos salvar. Eu vou fazer uma pergunta agora. O que posso fazer com o N8N na prática? Vou aumentar um pouquinho aqui. Como eu falei para ele responder, ele levou bem a sério, né? Criando um prompt básico para iniciar. Ele levou bem a sério a resposta que era para ser grande, né? Então o que ele respondeu? Fábio, que excelente pergunta, prepare-se, porque o N8N é aquele tipo de canivete suíço super potente, então ele está sendo engraçado aqui no contexto. Na prática é um automatizador de fluxo de trabalho open source, pense nele como um maestro de uma orquestra digital, cada instrumento, o aplicativo toca no momento certo, então aqui ele está falando das aplicações que a gente vai conectando, tudo como vai sendo tudo alinhado, e o que ele pode fazer, tá? Então ele respondeu uma resposta bem extensa, né? Mas ele conseguiu ser bem detalhado, ele obedeceu ali o que a gente pediu no prompt para ele, tá? Depois a gente vai criar um prompt para ele ser mais objetivo, porque isso pode ser interessante para você. Depende do volume de pessoas que vão acessar o seu chatbot, que vão interagir, que vão perguntar, uma hora você vai ter um custo para utilizar essa inteligência artificial, tá? Eles fornecem uma quantidade ali razoável até de uso gratuito, mas dependendo do seu volume de dados, vai precisar uma hora você vai ter um fluxo lá muito grande e você vai precisar fazer um prompt que seja um pouco mais objetivo para ele utilizar menos tokens, né? O tokens é basicamente a precificação que a inteligência artificial vai te cobrar pelas respostas, né? Então você vai ter uma certa quantidade ali de tokens que você vai comprar e quanto maior for, mais extensa for a resposta, mais densa for a resposta, ele vai consumir, né, pela quantidade de palavras, um texto muito grande vai consumir, consequentemente, um número maior de tokens. E aí depende da sua operação, pode criar um custo que é necessário. Às vezes você consegue utilizar uma frase mais sucinta. Eu vou mudar ali agora, vou falar para ele ser bem objetivo, tá? Então, onde eu tinha colocado aqui no prompt que era para ele dar respostas mais detalhadas, longas e sempre ser engraçado, eu vou falar o contrário agora. Utilize respostas mais curtas e objetivas. Vamos ver. Só isso aí, vamos ver como que ele vai se comportar. Vou fazer a mesma pergunta, tá? Deixa eu copiar até aqui para não precisar ficar digitando de novo. O que o N8N faz na prática?
Então ele vai obedecer um novo prompt ali. Até o tempo de execução ele foi bem menor, tá? Então o que ele fez? Aquele texto extenso que ele foi engraçado. Eu pedi para ele ser muito detalhado, que ele usou vários exemplos, fez uma introdução ali, chamando pelo nome e tudo mais. Ele já fez agora de uma outra forma na minha segunda pergunta com a alteração do prompt. Ele já fez tudo aquele texto, ele conseguiu resumir para a gente em um texto muito menor, tá? Então o que ele falou? Ele não deixou de falar todas as coisas que o N8N faz, de passar o que ele pensou, o que ele raciocinou sobre o N8N, mas ele conseguiu colocar aqui de uma maneira mais sucinta, mais enxuta, e isso, só esse simples ajuste aqui no prompt faria com que a gente, a longo prazo, gastasse menos tokens, menos recursos mesmo para conseguir a mesma resposta, ou uma resposta bem parecida, tá? Aí vai muito do seu modelo de negócio. Se você quer atender o seu cliente de uma maneira mais detalhada, não tem problema nenhum, você consegue passar no prompt. Além do prompt, você consegue passar aqui algumas opções para ele, né? Tem mais opções. Consegue passar o máximo de interações que o seu usuário pode ter. Então você fala assim, ó, eu quero atender um usuário no meu suporte, no meu WordPress, mas eu também não quero que ele fique lá, tipo, o dia inteiro usando ele como uma inteligência artificial. Então você passa o número máximo. E assim por diante, né? Depois a gente consegue detalhar melhor cada opção dessa para ela não ficar tão grande. Mas sim, basicamente que em poucos minutos nós já criamos a nossa conta gratuita lá no N8N. Nós já criamos uma integração com o agente, com um chatbot que responde através de um agente de IA e já estamos interagindo com ele através de um prompt que a gente criou. Na próxima aula a gente vai mostrar o prompt mais denso, com mais opções, mais completo, e para ele e passando até algumas perguntas que ele já vamos deixar pré-definidas para ele responder. Então, quando acontecer uma situação, você responde com isso, quando acontecer outra, você responde com aquilo. Então, essa aqui era mais para a gente conseguir pôr a mão na massa, criar a credencial, criar os primeiros nós, e aí na próxima a gente vai começar a mergulhar mais na parte de resposta e deixando aí para a última aula só a integração que vai ser com o WordPress. Lembrando que todo esse material aqui, todo esse código, tudo que a gente vai fazer aqui, o código que a gente vai usar para colocar no WordPress vai estar disponível de graça, não vai cobrar nada. E se você tiver interesse em conhecer mais formas de automação, nossa plataforma vai estar disponível para você também. E lá a gente vai tratar uma formação de uma forma bem mais inteira, né? Você vai entender todos o que significa cada nó, o que significa cada gatilho, o que significa cada manipulação de dados, de data, de filtro, enfim, é uma formação completa, né? Mas o objetivo desse mini curso aqui é mostrar só exatamente para quem está precisando colocar um agente de IA lá no seu WordPress para responder e para fazer a tarefa aí para você, né? No seu lugar. Depois que você vai criar isso aí, você vai querer se aprofundar muito mais, seu interesse vai despertar com certeza. Então, vamos preparar aqui já depois o material para a próxima aula, mas por enquanto a gente fica por aqui.